A polícia indiciou, atenção, volta pra cá. A polícia indiciou a médica, assunto muito sério, e o enfermeiro responsáveis por ministrar uma superdosagem de quimioterapia que matou um idoso em agosto deste ano. Repórter Célio Camilo está aqui comigo, conversou com parentes da vítima e tem mais detalhes dessa triste notícia. Que situação? Vai fazer quimioterapia para tentar resolver um problema grave e aí por descuido, e aí por negligência, e aí por imprudência, excesso de doses e a morte dessa vítima aí. Célio Camilo, bem-vindo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está conosco aqui no Brasil Urgente Minas. Realmente muito triste toda essa história, né, HG? Mas agora a polícia indiciando, então, tanto a médica quanto o enfermeiro. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse indiciamento, nós vamos relembrar o caso que aconteceu, né, no dia 23 de agosto desse ano. A nossa equipe, desde o início, acompanhando toda essa história. E eu estou aqui do lado da senhorita Carolina Araújo. Ela é filha do seu Newton Araújo, ele que morreu, infelizmente, aí no dia 23, após uma superdosagem. Ele tinha um problema de câncer nos ossos e recebeu essa superdosagem, depois passou mal e acabou morrendo. Mas antes, Carolina, boa noite para você. Conta um pouquinho pra gente, o seu pai, ele foi diagnosticado, né, com esse problema de câncer nos ossos e ele estava fazendo tratamento já há alguns meses durante esse ano. Isso, boa noite a todos. Ele já estava fazendo esse tratamento dele desde março e vinha progredindo, ele estava ficando muito bem. No início do tratamento ele chegou até a parar de andar, não conseguia nem segurar um garfo, porque ele sentia fraqueza, né, o problema estava no corpo inteiro. Então, ele já tinha voltado a andar, ele já estava ficando forte, já estava muito, muito, muito bem quando ele recebeu essa alta dosagem, né? Bom, e aí, quando foi em agosto, ele foi até esse hospital, a princípio, para uma consulta normal. Isso, toda semana ele recebia esse medicamento lá. E dessa vez, né, a gente foi descobrir, depois com toda a investigação, que ele recebeu a dele de mais 3 pacientes. Bom, e aí ele chegou a voltar para casa, mas começou a passar mal e vocês foram levando ao hospital ainda sem saber de nada. Sim, porque quem é que já teve um paciente oncológico por perto sabe que, na verdade, a pessoa pode passar mal, porque a quimioterapia é algo muito forte. Então, a gente pensou que ia ser mais algo de rotina, porque vira e mexe, às vezes ele passava mal, assim, é comum na quimioterapia. E só que ele estava passando muito, 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 muito mal. Na terça-feira mesmo, por exemplo, ele já veio me relatar que ele já não estava urinando. Então já era ali o corpo dele já parando. Estava tentando lutar, estava tentando, mas não conseguia. Nós fomos ao pronto-socorro na segunda à noite, que ele recebeu essa medicação na segunda pela manhã. Fomos ao pronto-socorro na terça à noite e na quarta à noite também, que aí ele já foi e não voltou para casa. Bom, ele estava dizendo pra gente que o seu pai sempre foi um homem também muito forte, né? Mas eu queria que você contasse pra gente também como é que vocês descobriram que ele tinha recebido essa alta dosagem. Eu fui tentar encaixar, a gente tentou assim, gente, mas ele estava tão bem, como que ele foi passar mal? Ele estava atendendo bem assim ao tratamento. E aí a gente chegou até a cogitar, será que demos uma coisa errada para ele comer, assim, porque a gente tinha esse cuidado de fazer tudo em casa. E a única coisa que estava diferente na rotina dele eram realmente essas 4 dosagens que foi na segunda-feira. Então, na quinta pela manhã, que aí ele já estava entubado, já estava num estado crítico, e eu resolvi ligar para a médica e perguntar a ela. Falei assim, olha, você receitou as 4 dosagens a ele? Aí ela negou que tinha receitado essas 4 dosagens para ele, mas ela só falou assim, né, aplicaram nele as 4 dosagens. Ele vai ter que ser bem observado na UTI. E só falou isso tranquilamente. Desligou o telefone, não me retornou depois para saber como que ele estava. Ela sempre teve meu telefone pessoal. E não mostrou interesse, né?
E aí logo depois vieram mais complicações e depois ele veio a falecer na sexta-feira. Então olha para você ver, né, HG, ele era para tomar somente uma seringa, acabou recebendo 4 dosagens, ou seja, foi o quádruplo, né? E aí, infelizmente acabou não resistindo. A família já sabia disso, então, que houve esse erro médico, mas agora a Polícia Civil do nosso estado de Minas Gerais indiciou tanto o enfermeiro quanto a médica por conta desse erro, esse erro grave, esse erro médico. Por quê? Porque, segundo a Polícia Civil, os dois, tanto o enfermeiro quanto a médica, perceberam horas depois que havia um erro, mas infelizmente não fizeram nada para tentar corrigir. E a pergunta que fica, né? Eu pergunto aqui para a família, possivelmente, se tivessem feito algo, talvez seu pai estaria com você aqui hoje, né? Com certeza. Eles ficaram sabendo poucas horas depois e se tivessem feito algo, se tivessem contatado outra pessoa, porque ficou ali naquele bolinho, vamos dizer assim, se tivessem contatado lá a direção do hospital, provavelmente meu pai estaria aqui no Natal e Ano Novo com a gente. É tudo muito forte, né, HG? Eu tô até com um problema aqui no ponto, se o André quiser, se você quiser perguntar também, ou o André, é só me retornar aqui o meu ponto, por favor. Mas, HG, é uma história toda muito triste, né? Porque, como eu falava aqui com a senhorita Carolina, porque nós estamos no final do ano, né? Natal, Ano Novo, famílias reunidas. E eu imagino, para você, para sua mãe, para o seu irmão, foi muito complicado, né? Passar esse final de ano, lembrando que não tem mais o pai. Sim, exatamente. E ele sempre fez muita questão de família, ele sempre gostou de reunir a família, ele é do interior, né? Então tem essa coisa de gostar, de fazer questão mesmo. E pra gente foi muito difícil, porque literalmente ele carregava a gente nessas datas, assim. E foi terrível. Só para a gente finalizar, então, como é que fica o sentimento da família vendo que justiça está sendo feita? Eu espero realmente, né, que seja concluído esse processo, que realmente a justiça seja feita e que não aconteça isso com nenhuma outra família. Porque a dor que você tem de quando você entrega a sua vida para um profissional esperando que o quadro que você está ali seja revertido para uma pessoa que ela tem aquele poder na mão dela para reverter esse quadro e não faz... É um sentimento, assim, é uma impotência, é uma mistura, não dá nem para explicar. Então, eu não quero que nenhuma família passe por isso que nós estamos passando. Bom, HG, é até complicado, né? A gente dizer algo depois de tudo isso, mas é isso. A polícia, então, indiciando e com certeza teremos novos episódios dessa história, novos capítulos dessa história e eu volto com você. Obrigado, Célio Camilo. Meu abraço aí em toda a família. Lamentavelmente, vai para o hospital para se tratar. E aí, por negligência, por imprudência, matam o pai desta senhorita com excesso de dose para um tratamento de câncer. Lamentavelmente. Vamos embora, minha gente. Vem aí o Jornal Band de Minas. Amanhã